Nosso cordial boa tarde a todos. Boa tarde. A Câmara Municipal de Vitória, nesse momento, inicia a sessão solene em homenagem aos 150 anos da Organização Adventista do Sétimo Dia, com a entrega de placas e diplomas de honra ao mérito por iniciativa de requerimento formulado pelo vereador Davi Ismael e aprovado no plenário dessa Casa de Leis. Convido para presidir essa sessão solene o excelentíssimo senhor vereador Davi Ismael, presidente em exercício. Convido também para compor a mesa pastor Jair Soares Lima, presidente da Associação Espírito Santense Centro-Norte. Pastor Jair Lima é graduado em Teologia no ENA, Educandário Nordestino de Teologia, em Pernambuco, pós-graduado em Psicologia de Aconselhamento Familiar pela Unisa, em 2007, iniciou as suas atividades pastorais em 1984, no interior de São Paulo. Em 2006, foi nomeado em Assembleia como secretário da Associação Espírito Santense. Em 2009, assumiu a presidência. Pastor Jair é casado com Ruth de Cássia Camargo de Lima, formada em licenciatura bíblica. O casal tem 2 filhos, Jader Brandão Camargo de Lima e Denison Brandão Camargo de Lima. Representando o pastor Moisés Dias de Carvalho, que não pôde estar presente, presidente da Associação Espírito Santense Sul, o pastor Rudinei de Souza. Por gentileza. Pastor Falcão Bezerra, Paulo Falcão Bezerra, secretário da Associação Espírito Santense. Por gentileza, para compor a mesa. Pastor Falcão nasceu em João Pessoa, Paraíba, graduou-se em odontologia pela Universidade Federal da Paraíba em 1992. Mais tarde, graduou-se também em teologia no Seminário Latino-Americano de Teologia, setor norte da Bahia. Pós-graduou-se em Psicologia da Família em 2007 pela Unisa. Iniciou seu ministério em Recife em 1988. De 1994 a 2008, foi diretor da Clínica Odontológica da Associação Espírito Santense e atualmente ocupa a pasta de secretário da associação. É casado com Márcia Ponce Macedo Bezerra e tem 2 filhos, Poliana de Macedo Bezerra, odontóloga, e Paulo Falcão Bezerra Júnior. Convidamos também para compor a mesa o pastor Daniel Toledo, diretor patrimonial da Associação Espírito Santense. Pastor Daniel nasceu em Juiz de Fora, no dia 27 de janeiro de 1970. É formado em Ciências Contábeis pela Faculdade Machado Sobrinho Juiz de Fora e pós-graduou-se em Ciência da Religião pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada. Trabalha na Igreja Adventista desde 1988. Em 2002, trabalhou como tesoureiro da Associação Mineira Sul. Em 2004, assumiu a mesma função na Associação Mineira Central, onde permaneceu até o ano de 2010. Atualmente, ele serve a igreja aqui no nosso estado. É casado com Magna Ribeiro Toledo e o casal tem 2 filhos. Eu não sei se vou acertar a leitura, né? Davner e Davner. Ok. Ainda para compor a mesa, pastor Pedro Rodrigues. Pastor Pedro Rodrigues é graduado em Teologia pelo UNASP. É pós-graduado no 3º setor, também pelo UNASP. É formado em Terapia Familiar pela Unisa. Foi diretor do Departamento de Jovens, Departamento de ADRA, e hoje atua como diretor da Rádio Novo Tempo. Convidamos ainda para compor a mesa conosco o senhor Devanir. Vereador Devanir, por gentileza. Nesse momento, senhoras e senhores, convidamos a todos para ficarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro.
os campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salvação, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendiga o vento e louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clama forte, verás que o brilho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá morada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido o vereador Davi Ismael para dar abertura à sessão solene. Queria dar uma boa noite a todos, a paz do Senhor, demonstrar minha alegria em tê-los aqui nesta Casa de Leis, local de trabalho do Poder Legislativo Municipal, que hoje se converte em um local de adoração, hoje se converte em um local de reconhecimento do papel social da Igreja Adventista, reconhecimento dos seus feitos, de divulgação, ao mesmo tempo de divulgação dos seus feitos, porque essa sessão é gravada e transmitida pela TV Assembleia. Então, meu coração se regozija no Senhor. São 150 anos. 150 anos de muito trabalho. E 150 anos de muitos frutos colhidos. Obrigado por estarem aqui, de forma passageira e quebrando um pouco o protocolo. Eu vou passar a palavra ao pastor e vereador Devanir, que vai ter que se ausentar logo em seguida, a uns compromissos que eu pedi a ele para me representar, já que eu estaria aqui na condução desta sessão. Vereador Devanir, um tempo para a sua saudação. Boa noite a todos. Quero agradecer ao nosso presidente em exercício, vereador Davi Ismael, e dizer que estou muito feliz com a presença de cada um dos senhores e senhoras, haja vista que eu tenho uma grande admiração por essa denominação. Já passei em várias igrejas, Igreja Assembleia de Deus, Brasil para Cristo. Hoje nós estamos na Igreja Universal do Reino de Deus, mas eu tive o prazer, por um período de aproximadamente um ano e meio, fazer um belo estudo com um amigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no município de Linhares, mais precisamente no bairro São José. Eu aprendi muito, porque foi um período da minha vida onde eu estava, vamos dizer, uma ovelha desgarrada, desorientada, um período que eu vivi distante de Deus logo no início do meu casamento, e para mim foi muito forte aquele estudo bíblico, para mim foi muito forte a dedicação de uma pessoa que não tinha comigo nenhum grau de parentesco, e marcou muito o interesse daquela pessoa em me ensinar o caminho da verdade. Eu fico muito feliz por isso. Inclusive era um rapaz que fazia comportagem, e ele saiu da comportagem, foi vender livro didático comigo, e criamos um laço de amizade, e que eu irei levar comigo para o resto da minha vida, pois foi um momento importantíssimo para mim. Eu vivi um conflito muito grande com a minha esposa, e de certa forma me trouxe paz interior. Depois nós nos desligamos, e eu conheci a Igreja Universal, onde eu estou até hoje, após 16 anos. E eu quero dizer a todos que essa casa está à disposição de cada um dos senhores. Estamos vivendo, como diz a Bíblia, os últimos tempos, onde diz a palavra de Deus que o amor de muitos se esfriaria, e isso é fato, e nós estamos vivendo isso no dia a dia. Como é doloroso evangelizar, como é sacrificante
ganhar uma alma para o reino do nosso Senhor Jesus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, levamos o Evangelho, levamos a palavra de salvação, é óbvio que temos com Deus uma grande gratificação, uma grande admiração da parte dele para este trabalho evangelístico. E eu admiro a igreja adventista do sétimo dia por fazer isso de forma silenciosa, mas tão prática, tão verdadeira, tão eficaz, que consegue entrar dentro da casa da pessoa, criar um vínculo e fazer com que aquela alma, de fato, crie com Deus um respeito, um temor, e aquela alma seja ganha para o reino de Deus. Quero me colocar à disposição, colocar o meu gabinete à disposição dos senhores. Estamos aqui para fazer com que a palavra de Deus venha a ser propagada na terra, independente de religião, placa de igreja, servimos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, e eu quero me colocar à disposição dos senhores. Obrigado, presidente, obrigado a todos, e que Deus nos abençoe. Desta forma, devolvo a palavra ao cerimonial para a condução dos trabalhos desta tarde e noite. Quero convidar à frente, aqui à tribuna, o pastor Daniel, para proferir uma leitura bíblica. Meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versos 14 e também o verso 30. Verso 14 diz assim: "E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim." Verso 30 do mesmo capítulo diz: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória." Amém? Amém. Convido a todos a ficarem em pé para falarmos com o nosso Deus. Soberano, amorável e bondoso Pai Celestial, nós louvamos o Seu nome, pois é o único digno de ser adorado e de todo o nosso louvor. Nós queremos, Senhor Deus, demonstrar, Senhor Deus, o nosso louvor pelo imenso sacrifício que o Senhor fez, dando o Seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todos aqueles que o aceitarem verdadeiramente no seu coração possam ter direito à vida eterna. Nós queremos também, Senhor Deus, nesse momento, pedir uma bênção sobre os vereadores desta casa, homens e mulheres que foram, Senhor Deus, eleitos pelo povo, mas pela sua vontade. Que eles possam, Senhor Deus, tratar aquilo que o Senhor tanto quer, que é a justiça para os cidadãos desse lugar. Abençoe de forma especial o vereador Davi Ismael pelo carinho, pela atenção e sempre, Senhor Deus, pela manifestação de apreço que ele tem pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queremos também, Senhor Deus, demonstrar a nossa gratidão pelos 150 anos de existência dessa sua igreja, que visa tirar pessoas do lamaçal de pecado e colocar como sendo moradores da Nova Jerusalém. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece.
desesperado em vão. Os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano para fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a
Ligeiro probleminha técnico, nós teremos a oportunidade agora de convidar o pastor Jair Lima para o seu pronunciamento. 3 minutos, por favor. Quero estender o mais cordial boa noite para todos os amigos aqui presentes. E agradecer ao vereador Davi Ismael por esta oportunidade tão singular, que para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, isto é o reconhecimento desta Casa de Leis, do papel que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem representado para o município de Vitória e, por que não dizer, para todo o Estado do Espírito Santo. Nós temos várias frentes de ações, vamos dizer assim, que a igreja serve à sociedade, além do propósito maior, da missão maior, que é levar uma vida de esperança, de solução dos problemas das pessoas em Cristo Jesus. Nós temos várias áreas, vários departamentos da igreja que cuidam em oferecer à sociedade uma vida melhor. A área de educação, para oferecer aos pais uma formação melhor para os seus filhos, de uma formação cristã e também educacional e didática com qualidade. Temos, não aqui no Estado do Espírito Santo, mas em outros lugares do Brasil e do mundo, hospitais que atendem também, independente de credo, né, de religião, várias pessoas na área de saúde, né, hospitais, clínicas, odontoclínicas, etc. A área de comunicação, que é forte aqui no nosso estado, que tem também servido à sociedade, ajudado o povo, tem sido um meio de comunicação, de orientação para o povo, não apenas na utilidade pública, como também levando uma mensagem de esperança e de amor a todos. A ADRA é um braço forte também da igreja, durante muitos anos tem servido aos necessitados, independente do credo, da posição social em que vivem, e a ADRA é um braço forte da Igreja Adventista aqui também no Estado do Espírito Santo. E aqui, falando de ADRA, deixo minha gratidão a esta Casa de Leis e à Prefeitura de Vitória, ao Prefeito de Vitória, pelo apoio que tem dado para o funcionamento nessa parceria com a ADRA, né, nos CRAS, nas casas lares, etc. São meios que a igreja tem contribuído para ajudar o Estado, ajudar a liderança política a cuidar do povo e trazer um bem-estar para o povo. Em retribuição, nós recebemos essa sessão solene para glorificar o nome de Deus por 150 anos. Mais uma vez, obrigado
vereador Ismael, por essa iniciativa, Davi Ismael, por essa iniciativa, e que Deus o abençoe na sua gestão, e a Igreja Adventista continua à disposição para servir esse município. Ouviremos agora a música Um Lindo País. Vale a pena.
Nós acabamos de ouvir o Vitor, que é um desbravador, vocês viram que ele está uniformizado. Eu gostaria de convidar para ficar em pé, onde estão o pastor Paulo Prazeres e o Moab. Esses dois líderes representam um outro braço da igreja que serve a sociedade. O Moab representando ali o Clube de Desbravadores, é um clube já também bem tradicional, quase 100 anos na igreja. Equivalente a clube de escoteiros, na faixa etária, Moab de 10 a 15 anos. E para atender a meninada, as crianças, o clube de aventureiros, esse é mais novo em existência. O pastor Paulo Prazer está uniformizado como aventureiro. São duas alas também da igreja que prepara as nossas crianças para serem bons cidadãos, para a sociedade, para a pátria, como também para o céu. Obrigado pela presença de vocês uniformizados. Nós gostaríamos de aproveitar esse momento com a presença de 3 vereadores aqui, porque nós trouxemos, vereador Davi Ismael, uma singela homenagem, uma singela lembrança da Igreja Adventista, que representam aquilo que a igreja produz. Trouxemos para os vereadores desta casa. Temos só 3 hoje à noite. Eu quero convidar, então, o vereador Marcelo para que venha aqui à frente. E nós já temos aqui o vereador Devani. Vamos ficar em pé. E eu vou pedir, por favor, que o pastor Falcão desça ali e pegue, junto com o pastor Rudinei. Já estão aqui, obrigado. Pastor Rudinei, pastor Falcão e pastor Daniel, entregue um para cada vereador. Eles estão recebendo, neste momento, um livro, Vida de Jesus. É uma das mais lindas obras de biografia escritas da vida de Cristo, com lindas ilustrações, como também vocês estão recebendo aí uma garrafa de suco de uva da Superbom. A igreja tem essa fábrica de alimentos também, produtos naturais, tanto suco como granola, etc., carne vegetal, etc. Então fica um símbolo daquilo que a igreja produz, em gratidão a esta casa, pela atenção, pelo apoio que vocês têm dado. Muito obrigado, pastor Devani, pelo apoio. Vereador Marcelo, que Deus abençoe, obrigado em nome da Igreja Adventista. Vereador Davi, muito obrigado. Uma salva de palmas para os nossos vereadores, representando eles, todos os vereadores desta casa. É a nossa expressão de gratidão a esses líderes políticos que têm servido a essa cidade. Continuando, quero convidar à frente o pastor Rudinei de Souza para o seu pronunciamento. Boa tarde, já quase boa noite, para todos. Em nome da Associação Sul Espírito Santense, que é a parte sul aqui do estado, nós estamos felizes por participar desse momento, pastor Jair, tão especial. Eu quero, desde já, saudar todos os presentes aqui para esse momento especial para a igreja como um todo, porque ninguém aqui tem 150 anos, mas eu acredito que muitos homens já não estão mais aqui, mas fizeram parte dessa história. Essa história grandiosa, e alguns homens estão aqui, alguns de cabeça branca, que fizeram já grandes coisas para Cristo Jesus. E quando eu começo a pensar nessa igreja,
nós temos, na verdade, uma mensagem muito especial, que é a volta de Jesus. Né? A Bíblia tem um texto que fala lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 20, que diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, a esperança da breve volta do Senhor Jesus. Eu queria agradecer aqui os vereadores, né, por essa oportunidade de estar hoje dando esse espaço aqui para a Igreja de Deus como um todo, né, e dizendo que nós não queremos mais comemorar mais datas como essa, porque nós esperamos um dia estar lá no céu, lá do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus realmente possa abençoar a todos e que a igreja possa continuar realizando a sua missão, que é levar essa mensagem de esperança da breve volta de Jesus, transformando vidas e podendo um dia, todos juntos, estarmos lá no céu, num lugar onde dor, lágrimas, morte e sofrimento nunca mais existirão. Que Deus abençoe. Nesse momento, convido para assumir a tribuna e proferir o seu discurso o senhor vereador Davi Ismael, autor desta homenagem, e o convidamos para que se pronuncie. Boa noite a todos, mais uma vez. É de forma muito especial que eu pude, no início do ano, logo no início do ano, pensar na realização dessa sessão solene. Pastor Jair, necessário se faz fazer a ressalva que eu não recebi o convite, o pedido da igreja para que se fizesse. Eu buscando uma forma de agradecer e reconhecer o papel da Igreja Adventista, eu me debrucei a buscar informações sobre ela. E identifiquei uma data tão importante dos 150 anos. 150 anos de existência. Então, é assim que, é em razão disso que ela ocorre. Oportunidade propícia para tê-los aqui, converter esse espaço, como disse, como local de adoração a Deus por tudo que tem feito através da Igreja Adventista. Certamente, a certeza que eu tenho, que o que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. Aquilo que nos une, o Senhor Jesus, é muito maior do que qualquer diferença. E é nesse intuito, é com esse objetivo que estamos aqui. Vou optar por ler parte do meu discurso, dada emoção, e vocês vão entender a forma que eu vou expressar, da alegria e ao mesmo tempo a preocupação com a nossa sociedade. E o papel que a Igreja Adventista tem numa sociedade que a cada dia se corrompe mais. Uma sociedade que a cada dia tem seus valores ameaçados, que os nossos valores cristãos ameaçados. Pastores, eu acredito na inerrância da Bíblia. A palavra de Deus é 100% verdadeira e a sigo. Busco segui-la como luz para tudo aquilo, na hora de decidir, na hora de votar. Este é o meu local de trabalho. Sinto-se convidados a estarem aqui, para eu, no meu local de trabalho, onde eu dedico parte do meu tempo, definindo os rumos da nossa sociedade. E manifesto, estou preocupado. Componentes da mesa, pastores, lideranças evangélicas, esposas, pastores homenageados, colegas vereadores, servidores, assessores parlamentares, deputado, hoje, daqui a pouco, Ismael de Almeida, meu pai, que também se faz presente, exemplo para mim, no exercício da vereança, como pai para os meus filhos também, e como crente, senhores e senhoras que nos assistem pela TV Câmara. Cumprindo as prerrogativas regimentais inseridas no regimento interno, esta Casa de Leis tem realizado um conjunto de ações voltado às necessidades da comunidade de Vitória. E nesse processo legislativo, tem comemorado e destacado, ao longo dos anos,
importantes eventos relacionados às igrejas e aos pastores, às lideranças e ao Evangelho de Jesus Cristo. Tem celebrado também datas históricas importantes, acontecimentos e atividades cristãs. Entendo que o cristão investido em suas funções públicas e mandatos parlamentares, à luz dos valores evangélicos do ensino social da igreja, tem um papel importantíssimo, não só na elaboração de políticas públicas que norteiam a vida social da coletividade, mas também na defesa dos princípios e valores bíblicos, no cumprimento dos atos constitucionais e sua integralidade para a convivência pacífica e ordeira, e no respeito à pluralidade das ideias. Tenham a pessoa do Davi, e isso aprendi com o Ismael, que nós somos cristãos na política. Por que eu digo isso? Porque eu busco diferenciar de forma muito clara, e quero deixar isso aqui claro. Não buscamos ser políticos dentro da igreja. A política não nos define. A política não nos define quem nós somos. Às vezes as pessoas falam comigo, você é vereador? Eu falei, não, eu estou vereador. A política não me define. Não são os interesses políticos que condicionam as minhas ações. Isso eu aprendi na palavra de Deus. Não é isso que eu tenho buscado. O meu norte não está em pretensões eleitorais e de que forma eu posso ter mais votos. Não busco isso. Definitivamente não é isso que eu tenho buscado. Tenho buscado ser sal e luz aqui nesta casa de leis. Fazer a diferença. E confesso, não é uma missão fácil. É uma missão difícil. Não só aqui dentro, mas em toda a nossa sociedade. Andar pelas ruas e poder falar para as pessoas que estou vereador, que sou político, busco assim, essa é a minha profissão. No primeiro momento, surge a desconfiança. Surge a desconfiança porque temos rótulos. Rótulos não desejáveis. Rótulos, ao mesmo tempo, justificados, dado os maus exemplos de Brasília, Assembleia, aqui da Câmara. Mas não é isso que me define. Faço essa ressalva para que possamos diferenciar de que forma tratar o tema política e igreja. Precisamos ser sal, precisamos ser luz. E a vereança me gera oportunidade também, além de fazer a diferença em princípio, de reconhecer, como por exemplo nesta noite, os feitos da Igreja Adventista. E quando Deus nos permite, como vereador da cidade de Vitória, honrar a Igreja Adventista do sétimo dia, por 150 anos de história, estamos lembrando e reconhecendo o trabalho da igreja na sociedade. Estamos trazendo à memória a vida dos mártires, dos heróis da fé, que escreveram as primeiras páginas dessa tão importante missão. Estamos prestando essa singela homenagem a vocês e também àqueles que prosseguem construindo capítulos marcantes, cumprindo o seu papel como igreja de Jesus Cristo. Esta homenagem ocorre em um momento ímpar e bastante delicado vivido pela sociedade, quando a igreja ganha uma importantíssima significação nesses dias, em que grupos da sociedade, aliados a lideranças mais diversas, ignoram e até condenam a influência da igreja na dimensão social, cultural, política e econômica do Estado e do nosso país. A todo tempo ouvimos, o nosso Estado é laico. Davi, você é uma pessoa que tem confundido, trazido temas evangélicos para dentro dessa casa. Sim, sim, e hora nenhuma isso fere a laicidade do nosso Estado. Nosso Estado é não confessional. Laicidade significa não ter uma religião oficial, mas nos possibilita, sim, reconhecermos o papel social da Igreja Adventista nessa tarde e nesta noite. Reconhecer todos os seus feitos é preciso. E é no mínimo. A condição que eu tenho como vereador me permite, no mínimo, dizer a ela nesta noite, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Estado tem se mostrado, o município de Vitória tem se mostrado incompetente para gerir todas as suas funções, para exercer todas as suas atribuições, e que pode encontrar na Igreja Adventista, através dos CRAS, um parceiro com excelência. Porém,
É em meio a esta zombaria ética, amoral e desprezo aos padrões e preceitos bíblicos que se reconhece a atuação e a perseverança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 150 anos é uma clara demonstração que a Igreja Adventista não é vento de doutrina, não é religião que vem e que passa, não é feita de modismo. 150 anos, o número 150 nos dá clara demonstração disso, que é uma denominação alicerçada na rocha, com princípios que prega a verdade. E a razão da emoção que eu disse, porque eu me parei muito para pensar, desde o último final de semana, desde o último sábado, sabe, pastor Jair? Quando eu vi passando em frente, pude levar meus filhos para a casa dos meus pais, para ter um momento em família. Eis que passava em frente na rua a Marcha da Maconha. Vários jovens lá estavam. Esses são os padrões morais do nosso mundo. Jovens fazendo uma marcha em prol da liberação da maconha. É isso que nós queremos para a nossa sociedade? É isso que nós vamos permitir? Dia 20 de junho, pasmem, dia 20 de junho, aqui em Vitória, a Marcha das Vadias. Evento feito por estudantes, por jovens e adolescentes, que se tivessem tido um conhecimento desde o seu início, o cumprimento daquilo que a palavra de Deus, que a Igreja Adventista assim faz, e faz muito bem, que é inculcar na cabeça da criança o caminho que deve andar. Esse trabalho que é feito através dos desbravadores, através dos aventureiros, na escola, isso é fundamental. Isso precisa ser semeado, porque a palavra de Deus nos garante que pelo fruto conhece a árvore. Só não vê fruto quem não quiser. Só não vê os frutos da Igreja Adventista quem não quer. E me parei para pensar em razão disso. O que eu, Davi, posso fazer enquanto vereador para pelo menos botar a reflexão, pedir às pessoas que parem por um momento para pensar o que queremos para a nossa sociedade, se é a marcha da maconha, se é a marcha das vadias, o que fazer diante disso? E chego à conclusão que o fortalecimento da família é fundamental. O fortalecer a família no seu sentido bíblico, no seu sentido cristão. E o meu desapego à placa denominacional me permite mencionar uma frase do Papa João Paulo II. Ele falou uma frase importantíssima. A família precisa se esforçar continuamente em viver a sua plena identidade, ou seja, ser aquilo que Deus sonhou para ela. Vou repetir. A família precisa se empenhar continuamente em viver a sua plena identidade, ser aquilo que Deus sonhou para ela. É impossível imaginar família sem Deus. A conclusão que chego é que o que existe hoje não é família, no mundo, claro, né? É arranjo. As pessoas criando um arranjo. As pessoas tentando fazer algo diferente do padrão. É gambiarra. E gambiarra, arranjo, não dá certo. Sair daquilo que a Bíblia nos orienta, não dá certo. No caso do nosso Estado, aqui, mil perdões, vou voltar aqui. Além de cumprir a sua missão, anunciando Jesus em 209 países, formando uma família de quase 25 milhões de membros, a Igreja Adventista se destaca na realização de importantes obras sociais, como escolas, universidades, hospitais, clínicas médicas móveis, programas em canais de televisão, abrigos, orfanatos, asilos, fábrica de alimentos naturais, editoras e também uma organização de ajuda humanitária, a ADRA. Não há como desvalorizar ou negar a influência e a intervenção do espiritual na vida social. É impossível pensar nos problemas sociais dos dias de hoje, é impossível a atuação de qualquer político, no caso específico deste local de trabalho dos vereadores, sem uma sensibilidade espiritual, sem saber que o espiritual tem influência no nosso meio social. No caso do nosso estado, a ADRA tem sua sede estadual lá em Cariacica. Lá não, ali, né? Tão pertinho. Tem como gerente o pastor Fábio,
e gerente financeiro, pastor Robson Rodrigues. Em parceria com as comunidades, organizações e governos, a ADRA tem buscado melhorar a qualidade de vida para milhões de pessoas ao redor do mundo. É a Igreja Adventista dando pão às pessoas. A caminhada abençoada da Igreja Adventista do Sétimo Dia começou no dia 21 de maio de 1863, nos Estados Unidos, tendo sua origem no movimento profético e bíblico, a partir das mensagens sobre a volta de Jesus, pregadas anteriormente por William Miller. Me corrijam depois se eu estiver errado em alguma informação. Sempre teve sua atuação focada na proclamação da breve volta de Jesus, no respeito aos 10 mandamentos, a saúde preventiva, educação cristã e venda de livros por meio da obra de publicação e colportagem. Louva a Deus pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, com mais de 17 milhões de membros no mundo, uma igreja cristã protestante e comprometida com o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. A sede sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, responsável pela coordenação administrativa do país, em 8 países, registra mais de 2 milhões de membros. A sede da Igreja para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro é administrado pelo presidente pastor Maurício Lima, secretário pastor Leonidas Guedes e administrador pastor Volney, os quais nós também parabenizamos pelo honroso ministério. Aliás, o Espírito Santo é dividido em 2 sedes, a Centro-Norte e a Centro-Sul, AES e ASES. A Associação Espírito Santense tem sua sede em Vitória, como presidente, pastor Jair Lima, que se encontra aqui compondo a mesa. Secretário, pastor Paulo Facão, e administrador financeiro, pastor Daniel Toledo. A Associação Sul Espírito Santense, com sede em Cariacica, tem como presidente pastor Moisés Júnior, secretário pastor Rudinei. Meus queridos pastores, lideranças, irmãos em Cristo, neste ajuntamento cristão de celebração aos 150 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje, no plenário da Câmara Municipal, poderíamos deixar uma indagação no ar, para que muitos a respondessem. Que outra instituição tem uma palavra de esperança a não ser a igreja? Quem é que tem essa mensagem? E queria deixar meu obrigado e, ao mesmo tempo, meu pedido. Não vou sair daqui sem que deixar um pedido para vocês. Continuem levando, independente da idade, esperança às pessoas. Esperança às pessoas na comunidade mais próxima à igreja. Mas, pastor Pedro, continue a mensagem de esperança através da rádio. Somos incapazes de precisar o alcance da rádio, o alcance de um livro publicado, um feito, uma ação do desbravador ou de um aventureiro. Eu não sei até quantos chegam. A única certeza que eu tenho é que a semente tem sido plantada. E certamente ela há de semear. Porque o que nos garante isso é a palavra de Deus. Diante do comprovado trabalho sério da igreja e sua responsabilidade absoluta no cumprimento do seu papel evangelístico e social, esta verdade nos remete à plena convicção de que é justo que entre igreja e Estado existam protocolos de cooperação. E assim acontece. E a ADRA é um exemplo de excelência nisso, como já disse. Que exista um espaço salutar, no sentido de da igreja se mover no que diz a sociedade, trazendo para ela uma intervenção rica e solidária. É com esta visão que, como representante da igreja, também procuramos fazer a nossa parte, exercendo o nosso mandato de vereador de Vitória, vivendo o evangelho da cruz, com o desafio de sofrer por Cristo, de renunciar todo pecado, de sacrificar-me pelo reino de Deus e de renunciar a mim mesmo. Eu tenho buscado aqui nesta casa a aplicação daquilo que a palavra nos diz em Eclesiastes 1:10, que muito mais importante do que o reconhecimento das pessoas é o reconhecimento do nosso Pai. Aquilo que tem pautado, aquilo que tem influenciado, em última instância, aquilo que é determinante na minha convicção, é aquilo que está na palavra de Deus, porque é assim que Ele se manifestou para nós. E é isso que é determinante. Já pude falar por diversas vezes. As orientações do meu partido me influenciam, mas não me determinam.
O conselho de um político próximo, de um amigo, não me determina. Mas agora, aquilo que está na palavra de Deus é determinante. Aquilo sim, é algo que me conduz. É aquilo que me faz ter a certeza de que a paz social, o bem-estar coletivo, não são utopias que vale a pena lutar por essas utopias. Se for, vale a pena lutar por elas. Fico muito feliz em poder compartilhar com os irmãos dessa realidade, de felicitar a Igreja Adventista do Sétimo Dia por seus 150 anos de fundação. Uma denominação cujos dirigentes têm mantido uma interação das mais elevadas e saudáveis no que diz respeito ao compromisso com Deus. Nesta Casa de Leis, meu pai, Ismael de Almeida, que aqui está presente, consolidou esta parceria de sucesso, estabelecendo diálogo permanente com as lideranças da igreja, reconstruindo o contato das igrejas com o poder público e criando leis, restabelecendo os direitos das denominações evangélicas, usurpado durante anos a fio. Passamos tempos difíceis, mas pelo menos o diálogo foi restabelecido. Temos realizado cultos na prefeitura, temos realizado regularmente cultos aqui na Câmara, e sessões como essa de reconhecimento dos feitos. Minha gratidão a Deus pela existência desta igreja é imensa. Agradeço a Deus por ela atuar e fazer a diferença em meio a esse movimento crescente de anulação daquilo que é sagrado. Persistam nos nossos dogmas, nos nossos princípios, nos nossos valores. Para isso precisamos muitas vezes fechar nossos ouvidos para aquilo que o mundo tenta nos impor. Pude ver, foi um desbravador que tocou sax, um desbravador tocando sax, um quarteto da Igreja Adventista. Você sabe o que a sociedade tem nos imposto? Sabe o que a sociedade tenta empurrar para a gente? Música como Quadradinho de 8. É isso que a gente quer? É isso que a nossa sociedade, a todo tempo, através de seus diversos meios de comunicação, tem tentado colocar na cabeça das nossas crianças. A Igreja Adventista nos presenteia com quartetos lindíssimos, inúmeros quartetos lindíssimos. E a sociedade vem com músicas como Quadradinho de 8. Ora, eles têm conseguido influenciar muito de nossas crianças, de nossos adolescentes e de nossos jovens. Mas levem essa palavra de esperança a cada jovem, através do trabalho de evangelismo da Igreja Adventista. Que eu tenho buscado isso da mesma forma. E vou agir assim de forma incansável, porque ajo em defesa daquilo que eu acredito e daquilo que eu vivo. Encerrando meu abraço ao presidente pastor Moisés Dias de Carvalho, ao secretário, pastor Rudinei, ao diretor administrativo, pastor Hermes. Damos graças a Deus pela conquista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por sua 265 igrejas instaladas no Espírito Santo, seus mais de 20 mil membros, os 43 municípios que sediam igrejas, a escola do IBS em Campo Grande e seus 38 canais da TV Novo Tempo, que têm testemunhado ao longo dos anos as ações evangelísticas e pedagógicas que a igreja desenvolve. Assim encerro a minha fala, renovando, e me desculpe a insistência, mas a Bíblia manda inculcar, então vou inculcar na cabeça de vocês também. Continuem levando essa mensagem de esperança. Há pessoas clamando por ouvir algo da nossa parte. E só a nossa mensagem de esperança é capaz de preencher o vazio que elas têm. A Igreja Adventista, meu muito obrigado. A cada homenageado que se faz presente ou que não pôde vir, o meu muito obrigado e meu desafio para que continue seguindo em frente, na certeza que nós sabemos qual é o nosso alvo. Sermos cada dia mais crentes irrepreensíveis. Muito obrigado, obrigado a todos e uma boa noite. Queremos registrar e agradecer a presença do deputado Ismael.
Convidamos aqui à frente o pastor Pedro Rodrigues, diretor da Rádio Novo Tempo, para proferir o seu discurso. Eu quero saudar os componentes da mesa, especialmente na pessoa do vereador Davi Ismael, proponente dessa sessão solene. É um privilégio estar aqui, especialmente para esse momento tão importante. Também quero cumprimentar o pastor Jair, presidente da Associação Espírito Santense para a região Centro-Norte, junto com o pastor Falcão, o secretário, o pastor Daniel Toledo, como diretor patrimonial, o tesoureiro. Quero também saudar Rudinei, representando o pastor Moisés Júnior e o pastor Hermes, dizer a vocês que é um privilégio, especialmente, tirar esse tempo precioso para meditarmos em 150 anos. Confesso que é difícil, de repente, fazer uma menção de 150 anos em 15 minutos. Mas Davi Ismael está bem informado, tudo isso que você falou é verdadeiro e as informações procedem, então eu estou aqui dando o meu assinatura em cima daquilo que você mencionou. Quero cumprimentar também os colegas pastores departamentais que aqui estão, colegas de trabalho, senhoras e senhores, amigos nossos que aqui estão. Nós temos hoje aqui o locutor Edinho Lima, que é aquele que faz de 7 horas até meio-dia na Rádio Novo Tempo, com a maior audiência hoje, na Rádio Gospel aqui. Então é um privilégio estarmos aqui também representados. Quero também direcionar especialmente a você que nos escuta em casa. É precioso estarmos aqui, tá? Então, que Deus seja louvado através de tudo aquilo que foi mencionado. Eu entendo ser esse um momento oportuno para relembrar nossa história, a fim de refletir sobre o valor e a importância de uma missão profética confiada por Deus a cada um de nós. Vocês já sabem, alguém que se esquece a sua história é alguém que está provavelmente propenso a não ter futuro. Então é necessário relembrar a história, 150 anos, é necessário estar acompanhando isso. Ao longo dos séculos que nós convivemos de trevas, de perseguição, mártires, os heróis da fé foram pessoas que conduziram a lâmpada do Evangelho recebida das mãos de Cristo. A luz da palavra de Deus iluminou acontecimentos que eu entendo que o próprio Jesus Cristo havia deixado. E ele próprio, através de sinais, ele disse: olha, eu virei outra vez. Os sinais da segunda vinda de Jesus seriam, ele deixou alguns sinais que seriam um desfecho de um início de um momento importante. Então, eventos como o terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755, era um evento externo que marcaria um movimento que surgiria. Nós tivemos, por exemplo, o escurecimento do sol, da lua, nós tivemos a Revolução Francesa, eventos importantíssimos que marcavam algo extraordinário iria acontecer. Entendemos teologicamente que isso era o cumprimento de profecias que marcavam o que nós conhecemos como tempo do fim, marcando um período que Deus estenderia ao mundo a última oportunidade de um preparo para o encontro com Cristo. Nessa época, os estudiosos da Bíblia de todo o mundo foram usados pelo Espírito de Deus para interpretar acontecimentos finais que estavam preditos em 2 livros. O primeiro livro do Antigo Testamento, chamado Daniel, e o segundo livro no Novo Testamento, chamado Apocalipse. Eventos importantes estavam por acontecer, e dentre as muitas pessoas que foram usadas, Deus usou um homem chamado Guilherme Miller. Esse homem era um fazendeiro da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, que começou a pregar sobre a mais longa profecia de tempo de toda a Bíblia. Esta profecia encontra-se em Daniel capítulo 8, 14, quando diz o seguinte: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. A compreensão desse texto fez com que os estudiosos daquela época indicassem um dia
que foi determinado como sendo 22 de outubro de 1844, para esse evento importante que aconteceria. Então eles ligaram estudos feitos, pesquisas feitas, data certinho, eles agora ligaram e disseram, então, algo extraordinário acontecerá. A purificação do santuário para eles seria a terra o santuário. O erro não estava na data, o erro não estava no dia, o erro não estava no ano, mas o erro estava no local. Eles interpretaram como sendo a terra o santuário, e a terra não era o santuário. Dentro dessa mensagem empolgante, que atraiu multidões, pessoas, imensas comunidades, muitas comunidades, igrejas, tendas, grandes campais foram feitos, e adeptos das diversas religiões uniram-se a esse movimento para anunciar a boa nova, de que a profecia bíblica estava anunciando. Era o retorno do Senhor Jesus Cristo, o que nós conhecemos como sendo o advento. E olha que coisa interessante, o dia marcado com tanta precisão chegou. Lá estavam todos preparados, sobre rochas, sobre colinas, sobre bosques. Milhares de pessoas com famílias estavam lá esperando o segundo advento de Jesus Cristo. No entanto, queridos, o amargor da passagem do tempo trouxe para eles um grande desapontamento. Na história bíblica ficou registrada esse momento como sendo uma grande decepção. O tão aguardado evento não se cumpriu, e agora eles tiveram que rever todos os cálculos e começaram novamente a estudar a Bíblia. Estudando as Escrituras, Deus mostrou então que lhes era necessário profetizar um pouco mais. Deveriam profetizar a povos, deveriam profetizar a nações, deveriam profetizar a línguas, a reis. E isso estava lá no livro do Apocalipse, capítulo 10, o verso 11. Numa manhã, um senhor chamado Irã Edson, um dos crentes do advento, que haviam vindo de outras religiões ou de movimentos que por ali estavam acontecendo, andando no meio de um milharal, passando de um lugar para outro, ele viu, como que em relance, numa visão, o sumo sacerdote adentrar de um lugar do lugar santo para o lugar santíssimo. Estudando a Bíblia, recapitulando as doutrinas, com muita oração, ele compreendeu que Cristo estava desenvolvendo uma obra no santuário celestial. Então, a terra não era o santuário, existia um santuário no céu. Diante de estudo tão profundo, ele entendeu que o povo deveria pregar o evangelho aqui, enquanto Cristo terminaria sua obra lá no santuário celestial. E assim, queridos, inflamados pela necessidade de restaurar a pureza do evangelho e confirmar a mensagem profética e bíblica, Deus escolhe um porta-voz para o tempo do fim, que na verdade receberia a luz do Espírito Santo para iluminar cada vez mais as Sagradas Escrituras, como sendo, Davi Ismael, que você disse, a única regra de fé e prática para todo o povo que quisesse ser feliz. Por que entendemos hoje que nós estamos colhendo frutos indevidos? É porque a semeadura não tem sido boa. Quando abandonamos a Bíblia, quando abandonamos os valores e princípios a nós passados, através da palavra de Deus, a colheita não será muito boa. Então estamos colhendo violência e não sabemos qual a raiz. Sabemos sim qual é a raiz. Estamos colhendo divórcio, mas nós sabemos qual é a raiz. Estamos colhendo muitas situações que nos assustam. E um dia desses, alguém conversando comigo disse: pastor, que mundo é esse? Aí eu falei: esse é o mundo que nós estamos vivendo. E se prepare, porque provavelmente com o abandono da palavra de Deus, com o abandono da única regra de fé e prática, a coisa ainda vai piorar. Vemos crianças sendo violentadas. Essa não é uma coisa boa. Você educa filhos, você percebe um aumento tremendo de, especialmente, a família sendo solapada totalmente. Foi nesse momento que Deus então dá uma tarefa, e eu entendo através de um estudo profundo da Bíblia, o Deus então chama de forma especial um movimento a orientar pelo Evangelho eterno. Deveriam pregar
através da forma escrita. Então, publicações de revistas, folhetos foram feitos e assim nasceu um sólido ministério de produção que eu entendo ser a distribuição de literatura para instruir pessoas na Bíblia e na prática de seus ensinos. Tal ministério, de forma poderosa, contribuiu para o desenvolvimento do povo e representar o amor e a vontade à humanidade. Foi nesse processo, vereador Davi Ismael, que gerou-se a necessidade de organizar e de capacitar e qualificar um povo para uma missão. E aí a data que você deu, dia 21 de maio de 1863, foi estabelecida então a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Agora escutem vocês, nessa data a igreja possuía apenas 3.500 membros, com apenas 125 congregações. Com essa base montada, era necessário que eles buscassem pelo poder de Deus propagar para o globo inteiro a mensagem do advento da esperança gloriosa de Jesus Cristo. E então agregou-se a esse ministério de publicações um segundo ministério, que foi o ministério de clínicas e hospitais, para restaurar o corpo, por entender que o corpo é templo do Espírito Santo. Mas aí então se une a mais esse setor, um outro terceiro. Nós temos aqui o Germano, que representa esse aspecto das escolas. Escolas que começaram a preparar estudantes não apenas para essa vida, mas para uma vida eterna. Princípios diferentes, valores diferentes. E então, a esse ministério se une um outro grupo, que são chamados de diligentes colportores. Esses apresentam orientações preciosas, de maneira a levar nas casas um bom livro, uma boa leitura. Mas a esse grupo também se juntam jovens, desbravadores, aventureiros, e se organizam com um lema, chama salvação e serviço, salvar e servir, levando a mensagem do advento a essa geração. Então, junto a esse grupo se une mais um outro braço, que é chamado de braço social da igreja, e o pastor Fábio representa esse braço, a ADRA, transformando o mundo, uma vida de cada vez, presente em mais de 208 países. Então, junto a esse grupo, nós temos agora a mensagem que entendemos ser uma mensagem que voa. Essa é a mensagem da Rádio Novo Tempo, que anuncia a volta de Jesus. Para o Brasil, há mais de 50 anos atrás, chegou um pregador chamado Roberto Rabelo, com um quarteto que cantava "Breve Jesus voltará". E há 50 anos essa mensagem tem ecoado ouvidos. Escuta quem quer, ignora quem quer, mas a mensagem de Deus é passada através hoje de mais de 80 emissoras só na América do Sul. Mensagens de não violência, valores, princípios, tudo isso anunciando a breve volta de Jesus. Também as emissoras de rádio, une-se agora a TV Novo Tempo, presente em quase todos os municípios aqui no Espírito Santo, em outras partes do Brasil e da divisão sul-americana. Junto a esse grupo, grandes missionários começaram então a fazer o seu trabalho, levando-a mesmo a ilhas perdidas, em meio ao vasto oceano, a cura do corpo e também o refrigério da alma. Cada povo, cada raça, cada etnia, em cada língua, é contemplado de forma especial receber as boas novas. E então agora nessa grande família, desse movimento profético, é chamado a dar a mão a Jesus Cristo e erguer um estandarte da fé, uma vez entregue aos santos apóstolos e profetas. Hoje, queridos, há 150 anos depois de organizada a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cumpre-nos anunciar a missão em mais de 208 países. Somos hoje uma família chegando quase a 20 milhões de membros, participando do privilégio de sermos os portadores de uma boa nova, em mais de 927 idiomas, transmitindo a mensagem, a breve volta de Jesus a este mundo. Temos um novo compromisso, sem dúvida, com a missão. E hoje, 150 anos depois, é a oportunidade para reconhecer que está mais próximo do que nunca o dia de vermos Jesus
voltando nas nuvens do céu. Estamos vivendo o tempo propício, entendo, para buscar de Deus o reavivamento, para buscarmos a reforma de vida e, como chamamos, o batismo diário do Espírito Santo. Esse é nosso dever, de propagar essa mensagem, fazendo o último convite de Cristo antes de sua vinda. Termino dizendo que, em sentido especial, os adventistas do sétimo dia foram postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo que está a perecer. Qual é o grande convite? O grande convite é preparar um povo para se encontrar com Jesus e herdar o que chamamos de a Nova Jerusalém, que João viu no livro do Apocalipse. O quarteto vai cantar uma música muito bonita, que representa de forma clara a mensagem de Deus para o tempo do fim. João viu uma nova cidade, um novo céu, um novo lar, e ele chega a dizer: lá existe justiça. Olha que coisa interessante. Lá ele diz: não há mais morte, não há mais pranto, não há mais dor, e ele chega a dizer, Davi e Ismael, as primeiras coisas já são passadas. Então chega o tempo de que Deus deseja derramar sobre nós o Espírito Santo, a fim de que por seu intermédio possamos dedicar todos os nossos dons, todos os nossos talentos, todas as nossas forças, todas as nossas energias no cumprimento dessa missão. Entendo, Davi e Ismael, que Deus o colocou aqui para esse tempo, para tal tempo tu viestes, para cumprir também uma missão nessa casa de leis, proporcionando oportunidades como essa, de que o Evangelho de Deus seja propagado e de que nós entendamos que breve Jesus voltará para buscar aqueles que se prepararem. Então, quarteto, que Deus abençoe vocês nessa linda música e no momento especial que podemos compartilhar a mensagem de Deus e receber dele mais um chamado para pregarmos o segundo advento de Jesus.
Todos nós temos a oportunidade de nos preparar aqui para estar nessa Jerusalém. Essa é a mensagem que a Igreja Adventista há 150 anos tem anunciado. Jesus Cristo vai voltar. Acredite você ou não, Ele vai voltar. Se preparando você ou não, Ele vai voltar. Eu queria fazer uma oração especial, Davi e Ismael, eu queria convidá-los a ficar em pé e pedir a bênção de Deus para essa casa de leis, para você no seu ministério, para o seu pai que está aqui, e pedir a bênção de Deus para todos nós, especialmente para aqueles que também nos assistem. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Querido Deus e Pai, há 150 anos a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem levantado a voz dizendo que breve o Senhor voltará. O Senhor não está preso especificamente ao espaço de tempo que nós estamos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Mas o Senhor ensinou para nós que breve o Senhor vai voltar. E essa mensagem doce do advento é a que vai trazer solução para os nossos problemas. Enquanto isso, teremos que partilhar nossa vida neste mundo. Mas, Senhor, eu quero orar especialmente para essa casa de leis. Daqui partem coisas importantes para o bem-estar da comunidade. Aqui está o Davi Ismael como vereador, hoje respondendo pela presidência desta casa. Solicitamos, ó Deus, a bênção do Espírito Santo sobre ele. Unja, Senhor, com o Espírito Santo esse teu servo, para que seja um instrumento poderoso em suas mãos, que também possa, através de leis, através de projetos, de forma especial, anunciar que Jesus Cristo vai retornar a essa terra. Pedimos, ó Deus, para que abençoe cada um dos que aqui estão, e especialmente as administrações das duas associações. No estado do Espírito Santo hoje, chegamos a quase 50 mil membros, 50 mil vozes pregando o Evangelho. A Rádio Novo Tempo, ADRA, os desbravadores, aventureiros, todos nós, Senhor, desperte-nos com o poder do Espírito Santo, para com coragem sair e dizer a este mundo que breve o Senhor retornará. Leva-nos, Senhor, para a Nova Jerusalém, um lugar sem morte, sem dor, sem problemas, sem complicações. E, Senhor, por favor, nos ajude a estarmos sempre firmes na fé, tendo como a nossa base a palavra de Deus como nossa direção. Sê conosco, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Muito obrigado. Queremos registrar a presença de Sandro Parrini, subsecretário da SENCID, Secretaria Municipal de Cidadania e Direito. Convidamos para vir à frente o Ismael para uma oportunidade de falar. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Aí, parabenizar aqui a mesa, né? Os componentes da mesa. Em primeiro lugar, o proponente dessa sessão solene, né? O vereador Davi Ismael, presidente aqui desta Casa de Leis, presidente interino, pastor Jair, pastor Falcão, Daniel, todos os pastores aqui presentes, pastores aqui, todos os irmãos homenageados, aqueles que serão homenageados, todos vocês, né? Vi ali o Edinho Lima, está por aí, está lá atrás, pastor Eurico, todos vocês. Você não sabe, assim, a alegria, também a equipe de gabinete, Davi, funcionários da Câmara, quarteto, todos vocês. Você não sabe a alegria de estar aqui, né? Não foi fácil chegar aqui não, viu? Foi fácil não. Estava lá em Aracruz, né? Desempenhando as minhas atividades, vida pública, lá em Aracruz. Telefonei muito para o pastor Zé Marques, queria encostar o pastor Zé Marques, né? Conversar com ele, mas acabei não encontrando. Pastor da Igreja Adventista lá, meu amigo, lá desde Barra de São Francisco, eu conheço ele. Dizer da minha alegria de estar aqui. Vim correndo, cheguei, consegui, joguei um terno e vim para cá,
porque eu não poderia deixar, né? O Davi me ligou, eu estava em Carapino, agarrado no trânsito, não poderia estar participando desse momento tão especial na vida de vocês, né? 150 anos. 150 anos. Né? Queria parabenizar a Igreja Adventista, 7º dia. Já li um pouco, eu ouvia falar, mas depois eu conheci mais de perto a igreja. Né? Depois que eu comecei a conviver, os pastores, com os irmãos, o carinho que vocês têm pela gente, o cuidado, o respeito, né? Toda vez que eu vou visitar um pastor, recebo uma oração abençoada, né, pastor? Para mim, para o meu ministério, né? Porque eu encaro a vida pública como ministério. Para mim é um ministério que Deus me deu, né? Vida pública. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Não poderia deixar. E é a primeira vez que eu estou vindo aqui depois que eu saí daqui, viu, pastor? Então, está marcado também. No caso de vocês, adventistas. Primeira vez, depois que eu me afastei, né, de vereador, depois de passar aqui 7 anos, né, eu estou retornando a essa Casa de Leis. Estou retornando aqui, estou muito feliz e vai ficar marcado, né, no dia dos 150, seu solene 150 anos de vocês. Então, quero dizer da minha alegria vendo o Davi, né, falando, desenvolvendo, e ali eu estava ali sentado, olhando, pensando lá atrás, né, e aí vem nós pais, né, assim, valeu a pena investir, né, no Senhor, nos nossos filhos, na nossa família, vale a pena, meus irmãos. Eu me lembro, me recordo, quando chegava cansado do trabalho, eu sempre fui um homem de muito trabalho, sempre trabalhei muito, pastor, sempre me dediquei muito ao trabalho. Trabalhei 37 anos na Cezam, numa empresa, só numa empresa, dedicado à companhia, a Cezam, né? Tem 10 anos, 9 anos e pouco eu estou na vida pública. Então, quando eu chegava cansado, às vezes do trabalho, à noite, as crianças tudo cansadinho, né? O Davizinho, o Danielzinho, Débora, né? A minha filha. Então, antes de dormir, levava assim para o quarto dele, sentava ali, começava a contar a história para ele, de Daniel, na Cova dos Leões, né? Contava a história de José, contando, né? Inculcando, passando a palavra de Deus para a cabecinha dele, para, né, a vida deles. Então, isso foi muito importante, né, passando isso. E hoje eu fico feliz quando eu posso falar assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. Né? Minha família toda, eu tenho o maior orgulho da minha família, maior, assim, para mim é o maior tesouro que eu tenho, é minha família, e eu fico feliz quando vejo meu filho mais velho, é um levita, é cantor, né? Todos integrados à igreja. Então, eu fico muito feliz por isso. Então, queria dizer que eu aprendi a amar vocês, amar a Igreja Adventista, ver o trabalho que vocês fazem. Depois que eu entrei na vida pública, como vereador, quantas parcerias, quantas vezes que eu ia lá, conversava, antes, o pastor Jair está aqui, antes meu, era o pastor Gilmar, se o sobrenome dele? Gilmar Zan. Então, a gente tinha o relacionamento, conversava, depois veio o pastor Jair, o pastor Moisés, o pastor Falcão, o pastor Eurico, a gente sempre se relacionando, no final de ano, fazer aquele grande evento, final de ano, né? Os trabalhos, eu me lembro daquela grande concentração que nós fizemos, ali em Camburi, o pastor estava indo embora, como é o nome dele? O pastor, até anotei, Alejandro Bulhões, né? Nós ali na praia, fazendo o trabalho, né? Uma multidão, que aquele dia, eu nunca vi tanta gente ali na praia de Camburi, com a despedida dele, né? Do pastor Alejandro Bulhões. Então, são momentos que nunca vou esquecer de vocês, né? Eu sempre eu me relaciono com todas as denominações, com todas as igrejas, né? Eu sempre estou passando a minha impressão que eu tenho tão forte do trabalho que vocês fazem. Do trabalho que você faz. Eu estava ali também recordando, quando era criança, né? Eu me lembro da Igreja Adventista, há muito tempo. Eu vi ali 150 anos, mas uns 50 anos ali eu me lembro. Né? Eu era garoto, lá no Garrido, meu pai era muito simples, né? Mamãe também, 8 filhos, mas papai não perdia, pastor Jair, o programa Voz da Profecia. Papai era da Assembleia de Deus, mamãe também é da Assembleia de Deus.
E eu via papai ali todo dia, né? Todo mundo tinha que ficar quieto, porque na hora que entrava aquele quarteto cantando, entrava aquele vozeirão do pastor, né? Roberto Rabelo, né? Eu me lembro daquela voz até hoje. Aqui está gravada, né? Quando eu via, né? Quando ele entrava no programa e dá aquelas mensagens tão, né, profundas, tão gostosas para a gente ouvir. Então, sou muito, até que eu tive o privilégio de tantas coisas que eu me relacionei com vocês, a Igreja Adventista, tantas coisas que nós podemos construir junto, construímos casas, né, pastor Pedro? Construímos algumas casas, não foi? Para o evento final de ano. Mas eu me lembro, quando para mim, uma das maiores coisas que marcou para mim muito, em função da admiração que meu pai tinha pelo pastor Roberto Rabelo, eu pude dar um nome. Como é que Deus é, né? Como é que Deus faz? O nome daquela rua ali em frente à Rádio Novo Tempo, foi eu aqui nesta casa, que eu criei o projeto de lei, criando o nome daquela rua ali, Rua Professor Roberto Rabelo. Tinha tudo a ver, né? Com a rádio, com ele. Então, eu me sinto muito feliz poder estar junto com vocês hoje aqui, revivendo esses momentos, e peço a Deus, muito, que Deus continue abençoando essa igreja, abençoando o ministério dos pastores, de vocês, né? Eu estou sabendo, eu tive com Colatina, com o pastor lá, ele falou comigo que o EDES vai fazer 50 anos em julho, é isso? O EDES, né? Agora em junho, então. 50 anos de existência, quer dizer, outro trabalho fantástico, né, o que vocês desenvolvem ali em Colatina. Bom, gente, eu vou parar por aqui, porque eu sei que tem muita coisa ainda, né, e essa mensagem, como disse o pastor Pedro, aqui, Pedro falou, né, os adventistas é marcante, né, breve Jesus voltará, essa é a realidade. Nós estamos torcendo que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja, né, a igreja dele, não, né, aquelas pessoas que lavaram suas vestiduras, né, no sangue do Cordeiro. Então, nós esperamos, sim, aquele glorioso dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queria só deixar um versículo da palavra de Deus que veio no meu coração. Queria deixar para vocês, pastores, todos que aqui estão, né, meus irmãos da Igreja Adventista, né? Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que o trabalho que vocês fazem, pastor Jair, não é vão no Senhor. Vale a pena trabalhar para o Senhor, vale a pena ser fiel a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns, Davi, Ismael, pelo trabalho que você está desenvolvendo aqui nessa Casa de Lei. Tenho visto aí os comentários, as pessoas têm falado muito bem. Vale a pena, né, desenvolver uma atividade tão difícil no mundo de hoje, que é a vida pública. É difícil, viu, pastor? Não é fácil não, viu, pastor Falcão? Não é brincadeira. Eu sempre digo a Davi, mantenha-se firme. Vai, né? Muitas vezes nós temos que, muita coisa que é legal, eu sempre digo assim, né, a gente tem que ter compromisso com a moralidade e não com a legalidade, porque nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é legal é moral. Então nós temos que ter compromisso com a moralidade, com os valores e princípios que estão na palavra de Deus. Então que Deus abençoe a vida de vocês e parabéns meu de coração por esses 150 anos. Na oportunidade, convido o vereador Davi Ismael para fazer a entrega das placas ao pastor Jair Soares Lima e ao o representante do pastor Moisés Dias de Carvalho.
Assim diz a placa que eu vou entregar. Homenagem da Câmara Municipal de Vitória ao pastor Moisés Dias Carvalho Júnior, presidente da Associação Espírito Santense Sul, pelos 150 anos de organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Palácio Atílio Viváqua, 28 de maio, vereador Davi Ismael. É uma honra muito grande, viu, pastor? Passar isso aqui para o senhor. Homenagem da Câmara Municipal de Vitória ao pastor Jair Lima, presidente da AES, né? Associação Espírito Santense Centro-Norte, pelos 150 anos de organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Palácio Atílio Viváqua, 28 de maio de 2013. Vereador Davi Ismael, PSB. E ainda convido o vereador Davi Ismael para fazer a entrega dos diplomas de honra ao mérito, destinada a distinguir personalidades que foram destaques na história recente da igreja. Por gentileza, vem à frente Angélica Rodrigues Barros. Angélica Rodrigues Barros. Pastor Antônio Ribeiro da Silva. Pastor Arlindo Ebinger. Pastor Daniel Toledo. Pastor Décio Parrina Iglesias. Belarmino, uma palavrinha, Pois enquanto não. eles recebem. Amigos, há uma classe muito especial que está recebendo essa homenagem hoje à noite. Nós caprichosamente escolhemos essas pessoas para representar os 150 anos da igreja, que são os pastores jubilados. Com exceção do pastor Daniel, que parece que está com a cabecinha branca, mas não está ainda não. Os outros que estão de cabecinha branca são pastores que fazem parte desses 150 anos. São homens que dedicaram 40 anos, estão até hoje na ativa ainda, ajudando e trabalhando. São homens que se entregaram a esse ministério da Igreja Adventista nesses 150 anos. E o nosso muito obrigado a todos os pastores jubilados. Pastor Dirson Pereira dos Santos. Pastor Ederson Jorge de Lima. Aliás, é Dio Lima, esse não é pastor, mas é um grande guerreiro da palavra. Esse é o locutor mais ouvido do Espírito Santo. A
A pessoa que vai ser chamada agora é um mito entre nós, pastor Eurico Manuel de Oliveira. Pastor Fábio Carbonaro Salles. Pastor Eurico foi um dos fundadores dos 150 anos. Ele até foi confundido com a espírito, olha lá. Por gentileza, vem à frente Isaías Lemos Andrade. Pastor Jair Soares Lima. Temos ainda outra figura mitológica conosco, pastor Jocarli Correia, por gentileza. Pastor José Leite de Miranda. Vamos aplaudir pastor José Leite de Miranda. Temos ainda uma outra figura muito lembrada entre nós, pastor Josias Alves de Oliveira, o Tigrinho. Pastor Lucas Mendes Ribeiro, que esteve conosco até o final do sermão, mas precisou se ausentar. Por gentileza, venha à frente, pastor Fernando, para receber para ele, por gentileza. Ouvi durante anos a seguinte frase: ninguém é bom de repente nem mal de improviso. E nessa tarde nós queremos convidar o pastor Paulo Falcão Bezerra para também receber essa justa homenagem. Convidamos também à frente aquele que falou de maneira tão brilhante, abençoado por Deus, pastor Pedro Rodrigues Silva Filho, por gentileza. Finalizando, queremos convidar Valdenir Fiuza, por gentileza. Passarei agora a ler os nomes das pessoas homenageadas, mas que não puderam estar presentes. Adrian Lincoln, Alci Tarcísio de Almeida, Alexandre Araújo, Antônio Dourado, Antônio Luiz Cordeiro, Daniel de Siqueira, Delton Vieira Pereira, Denerval Dantas Lopes, Fernando Dutra, Fernando Pereira Nunes, Gilmar de Oliveira Dornelas, Hermes José Bus, Hermínio Vitorino de Andrade, Ismael Ribeiro Correia, Jacimar Lima de Oliveira, Jairo Mendes dos Santos, José Carlos Azevedo,
José Enio Carvalho Rocha, José Lourenço, José Mauro Ferraz, Cátia Augusta de Oliveira, Luciano de Paula Borges, Moisés Dias de Carvalho, Paulo Raul Guimarães, Remegildo Gava Milanês, Renato Dutra Milione, Samuel Custer, Sandra Shirley, Ubiraci Menezes da Costa e Zirnaldo Rocha. Pastor Zirnaldo foi submetido a uma cirurgia e por isso não pôde estar presente. Encerrada a entrega dos diplomas aos homenageados, passo a palavra ao presidente desta sessão, vereador Davi Ismael, para o encerramento da solenidade. Bom, chegamos à fase de encerramento. O bom é que a sessão ficou com aquele gostinho de quero mais. Acho que o ideal de tudo que nós façamos é deixar o gostinho de quero mais. Declaro encerrada essa sessão solene, convidando antes os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 29 de maio de 2013, quarta-feira, às 17 horas, no Salão Maria Ortiz do Palácio Atílio Vivaco. Antes de encerrar, convido a todos os homenageados que venham aqui na frente para que possamos registrar esse momento através de uma foto e assim, cumprindo as formalidades, declaro encerrada esta sessão.